Ó, tem 5 pessoas aqui assistindo. Você consegue ver o olhozinho com 5? Não, né? Não. É só eu que consigo ver. Acho que tem 5 pessoas. Daí tá falando que vai entrar em 40 segundos. Ou não. Ou a gente já tá. Por aqui já tá. Então já estamos. Se tem alguém assistindo, manda um comentário aí pra gente saber se tem gente assistindo. Aparentemente tem 5 pessoas. Beleza, acho que a gente pode começar. Fechou, então. 6 e 1. Mas a gente começa e depois a gente compartilha o link para quem quiser assistir depois. Boa noite, boa tarde, né? Dependendo de onde a galera tá. Então, hoje vai ser a apresentação da Amanda. Ela vai apresentar sobre a Black Friday que tá chegando. E, pelo que eu entendi que você comentou, né? É um checklist para a gente se preparar para Black Friday, né? Então, um checklist de SEO técnico. É isso? Isso, mais voltado para esse seu técnico, porque para a parte de conteúdo, quem ainda não fez já está atrasado, né? É isso. Então, fechou. Então, vamos começar. Eu vou sair aqui e deixar só você. Tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ao longo aqui da apresentação, se vocês quiserem, vocês podem deixar comentários aqui no StreamYard. Futuramente, quando esse link for disponibilizado, também pode mandar dúvidas, vão ter meus contatos. Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo. Primeiro, para quem não me conhece, para quem não viu ainda a apresentação que eu fiz anteriormente, ainda esse mês, nesse caminho por indexadas. Meu nome é Amanda, eu sou tutora do Salem e do Haku, esses 2 gatinhos que estão aí no slide. Sou filha da Ana e do Armando, irmã do Guilherme, tenho 19 anos de experiência de marketing digital. Eu comecei muito cedo, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, desenvolvendo sites. Naquela época eu fazia sites em Joomla ainda. Daí foi crescendo, entrei no ensino médio, fiz faculdade de design gráfico, mas eu já era desenvolvedora, já me interessava por código, muito por inspiração do meu pai, que já trabalha com a área de tecnologia, ele trabalha como eletricista e técnico de automação e sempre estudou muito. Então, eu via ele, eu observava ele também correr atrás e aprender outras linguagens e me especializar dentro dessa parte mais tech, né? E hoje, depois de uma trajetória longa por aí, eu fundei a consultoria Foca, que agora é SEO 360. A gente passou por um rebrand antigamente. Antigamente era Foca. E eu acho que mais do que ficar fazendo aquelas linhas do tempo e ficar com muita papagaiada aqui falando para vocês o que eu fiz ou deixei de fazer, onde eu deixei de trabalhar, de CX, alguma coisa, eu acho que vale a pena falar mais sobre mim mesmo. Então, eu sou nerd, sou otaku, gosto de rock, essa é a minha personalidade, é como eu gosto de me expressar. Então, normalmente nas apresentações que eu faço, treinamentos, eu trago um pouquinho disso, dessas referências de cultura pop. Hoje não tem tanto, porque vai ser muito conteúdo, então eu foquei no conteúdo mesmo, mas normalmente as pessoas brincam o quanto que eu trago referências de filmes, séries e outras coisas dentro das apresentações, até para criar uma conexão e para facilitar o conteúdo, né? Eu sei que nem todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje, ou que já assistiu algum conteúdo que eu apresentei anteriormente, já é um profissional da área, às vezes está começando, quer entender, quer criar uma conexão, então a gente precisa simplificar o conteúdo. Como eu sou professora hoje também na Impacta, no curso de SEO, eu penso muito nisso. Como que a gente pode se conectar, trazer exemplos e tentar facilitar ao máximo a absorção do conteúdo, né? E para começar, eu vou falar um pouquinho desse conceito aqui que é o SEO técnico. Muita gente não concorda nessa separação, eu também não concordo. Eu acho que um profissional de SEO completo é o que é a chave para o sucesso. Mas a gente sempre viu
dentro do mercado brasileiro, essa separação do profissional de SEO que faz mais a parte de conteúdo e que normalmente era o mais comum. E quem cuidava desse SEO técnico, na verdade, com orientações desse profissional que normalmente era mais de conteúdo, era um desenvolvedor. Hoje, o Brasil está refletindo um pouquinho mais do que já é um comportamento já de anos de fora do Brasil, de a gente separar um pouquinho o profissional e ter o profissional de SEO que é mais voltado para SEO técnico e ter o profissional de SEO que é mais voltado para conteúdo. E o que normalmente esse profissional está olhando mais, ou quando a gente está lidando com SEO técnico, quais são as principais responsabilidades que a gente tem dentro disso? Cuidar da estruturação de URLs do site, de como isso está sendo constituído, arquitetura de informação, taxonomia, o quanto que a gente está trabalhando bem a parte de velocidade de carregamento, especialmente no celular. Então, quanto que o site está bem otimizado para celular, tanto na velocidade quanto em usabilidade. A parte de sitemap, robots, de garantir que tudo isso está funcionando dentro dos padrões adequados. A parte de segurança e dados estruturados. Então, essas são normalmente as principais tarefas que a gente trabalha dentro do SEO técnico, não que se resuma só a isso. E por que o SEO técnico é importante na Black Friday, especialmente? A gente está falando de um período que a gente tem alta competição por visibilidade. Então, durante o período da Black Friday, a gente tem um volume aumentado de buscas por consultas envolvendo produtos ou compra. E o SEO técnico ajuda que a gente vai garantir que o site esteja otimizado para competir com outras marcas nesse período que já é tão competitivo. A gente tem alguma margem para se diferenciar de outros concorrentes do mercado. Um outro ponto é que a velocidade de carregamento impacta diretamente na conversão. Eu não coloquei aqui na apresentação dados específicos de pesquisa, mas eu posso compartilhar junto com essa apresentação depois com a equipe do Latinas. Eu tenho várias pesquisas com relação a esse assunto, quanto diretamente a velocidade impacta na conversão. A gente já sabe como uma boa prática que vai impactar sim, se demorar muito, o cliente vai sair, vai comprar no concorrente, mas a gente tem como provar por A mais B, dentro do mercado brasileiro e internacional, o quanto isso afeta, para poder a gente trabalhar para o nosso site ser priorizado as tarefas de melhoria de velocidade e que a gente melhore o engajamento, melhore a performance e reduz a taxa de abandono, que é o principal impacto que a gente tem aqui dentro do mercado de e-commerce. Um outro ponto é que a gente está sempre trabalhando para que a gente funcione bem o mobile first. E na Black Friday, a gente já tem também pesquisas que falam sobre esse assunto. A gente tem um movimento maior de visitas vindas do dispositivo móvel. Em geral, já tem no mercado de e-commerce. Eu já atendi diversos segmentos. E eu cheguei a trabalhar por 4 anos focada só em e-commerce. Eu cheguei a atender a Avianca, quando ela ainda tinha uma operação no Brasil, Kabum, TNG, Mondaine. Então, atendi segmentos diversos de e-commerce, até um e-commerce de papel de parede. Então, do e-commerce mais nichado e pequenininho a grandes empresas, a gente vê já esse comportamento quando é relacionado à compra, o volume acaba sendo maior no celular. E quando se trata de compras mais complexas, às vezes ele não fecha no celular, mas ele navega, pesquisa, toma a sua decisão através do dispositivo móvel e fecha no computador. Mas a gente sempre tem esse comportamento em que ele vai acabar passando pelo mobile de um jeito ou de outro. Então, é importante a gente garantir isso e ter a melhor experiência possível. Outro ponto, o SEO técnico está diretamente relacionado à indexação. Então, quando a gente está trabalhando uma boa performance de rastreabilidade em indexação, a gente está maximizando as nossas chances de ranking. E quando a gente maximiza nossas chances de ranking, a gente também vai estar tendo um maior potencial de que o usuário vai encontrar uma página nossa, e o mais rápido possível.
Principalmente que a gente que é profissional de SEO está habituado a ter campanhas e promoções que são lançadas do absoluto nada. Às vezes falta uma semana para entrar a campanha de Black Friday, se é do mês inteiro, agora em setembro já está rolando coisa que não estava prevista. Se vai ser só na semana do Black Friday, uma semana antes, está subindo coisa que a gente nem fica sabendo. E quando a gente trabalha melhor essa parte de rastreabilidade e indexação, a gente consegue garantir que essas páginas novas, essa promoção nova, entre no ar logo, aquele index rápido. A gente vai lá no GSC e garante isso. Atualiza sitemap, força indexação. Então, o SEO técnico está aí para apoiar também nesse dia. E um bônus, mais ou menos importante, ignore um errinho aqui, depois o material final eu mando para vocês corrigido. A gente consegue fazer uma análise de capacidade do site receber um alto volume de tráfego. A gente normalmente não é incluído da forma como deveria dentro do processo de construção de uma estratégia de uma sazonalidade. Não só Black Friday, pode ser campanha de Natal, pode ser qualquer outra campanha que a gente esteja executando dentro de um e-commerce. A gente é sempre deixado por último, ou nem é avisado a gente com certa antecedência para a gente apoiar as estratégias de uma maneira geral. E a gente consegue, dentro do SEO técnico, apoiar nesse ponto aqui, para não ser uma carga que só a equipe de TI vai levar, que só a equipe de TI vai dar conta. E muitas vezes a equipe de TI não pensa em todas as pontas que podem afetar o tráfego orgânico e as outras mídias também. Então, ter alguém que tenha um conhecimento técnico um pouco maior para apoiar o TI, para que todas as pontas sejam garantidas e não tenha nenhuma queda ou problema ao longo da Black Friday é importante. Não que seja obrigação, eu até deixei bem marcado aqui, não que seja uma obrigação do profissional de SEO entender de servidor, de load balance, de pingback, qualquer outra função que é para monitorar o estado do servidor, mas a gente entendendo o básico e apoiando a equipe de TI para que a gente garanta que o site esteja em perfeita ordem durante a campanha, a gente consegue garantir e aumentar os resultados da busca orgânica dentro da campanha. Então, vamos ao checklist do nosso trabalho aqui de Black Friday para SEO técnico. Começando com o principal, e eu diria mais importante para a gente fazer, por exemplo, hoje a gente está no dia 18/9. A parte de velocidade e performance já era para a gente estar trabalhando, se não está, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque algumas implementações que a gente faz muito perto da data da campanha é um momento muito sensível. Principalmente se a gente identificar algum ponto importante de melhoria, por exemplo, num script de banner, ou qualquer outro ponto que vai impactar diretamente na forma como o layout está constituído, a gente vai ter um tempo maior para conseguir implementar, consequentemente pôr no ar e ser validado pelas ferramentas de rastreamento do Google ou outro buscador. Então é importante a gente já fazer isso primeiro. O que eu coloquei aqui para vocês? Verificar a velocidade e corrigir os pontos críticos. Eu coloquei aqui pelo menos um antes da Black Friday, um mês antes, né? Mas se não der, pelo menos o mais antecipadamente possível. E se estiver muito perto, evitar qualquer implementação muito drástica e que pode impactar durante a campanha, que seja muito perto, melhor evitar. Melhor programar essa tarefa para, por exemplo, pós-Black Friday, pós-Cyber Monday, quando a gente estiver otimizando para a campanha de Natal, por exemplo. Implementar lazy load para imagens, vídeos e iframes. Eu sei que isso é um problema em algumas plataformas. Então, vocês precisam validar se já tem esse recurso ativo, nativo. Se não tem, como que dá para implementar? Se está disponível no seu plano. Se for um WordPress da vida, a gente consegue implementar isso através de plugin. Inclusive, já era para estar feito, porque isso é um ponto que é fácil de implementar no WordPress, por exemplo. Outra questão, ativação de compressão gzip. Isso normalmente é uma configuração que a gente ativa com um clique dentro do servidor.
E a maioria das plataformas grandes já trabalham com isso, então você não precisa se preocupar, mas é bom que testar e validar se ele está realmente ativo. A maioria dos sites que eu pego, como eu pego muito projeto WordPress, eu entro lá no servidor, na hospedagem do cliente, e essa ferramenta que é tão básica não está ativa. Daí é uma das primeiras coisas que eu faço. Usar imagens otimizadas, formato WebP, AVIF e JPG compactado. O JPG eu recomendo só quando você não tem alternativa. Ah, minha plataforma não funciona WebP, a plataforma não aceita a AVIF, vamos do JPEG compactado no formato da área que ele vai aparecer, o máximo otimizado possível. Mas a imagem em e-commerce é algo que grita dentro dos relatórios, então é importante a gente otimizar dentro da nossa possibilidade, mas otimizar sempre. Outra questão, utilizar um CDN para acelerar a entrega do conteúdo. O que acontece? A gente lida nem sempre só com o e-commerce que atua no território brasileiro. Então, quando a gente está falando de um e-commerce que atua no mundo inteiro, o CDN é indispensável. No Brasil, a gente pode até pensar em implementar depois uma prioridade zero. A gente pode começar com os pontos mais críticos de performance mesmo e priorizar eles, se for colocar numa balança. Mas o CDN, o que ele faz? Ele distribui o seu conteúdo para servidores que estão mais perto da localidade do usuário. Então, se eu tenho um servidor que atua na América Latina inteira, e eu estou agora no Chile, vai ser entregue o conteúdo através do servidor que está mais próximo do Chile, e isso diminui o tempo de latência, o tempo de processamento do navegador para ele baixar todo esse conteúdo. Do que se eu estou no Chile, eu estou acessando um servidor que está nos Estados Unidos, o tempo de carregamento, esse tempo de latência vai ser maior para esse primeiro carregamento. Então, o CDN ajuda nessa distribuição de conteúdo e ajuda a reduzir o tempo de carregamento em geral do seu site. Outro ponto que o CDN ajuda, que não é um ponto que profissionais de SEO normalmente estão de olho, mas que ele ajuda bastante. Normalmente eles têm recursos de segurança contra ataque de força bruta, ataque de hacker, IPs suspeitos. Então, o CDN auxilia em muitas coisas. Tem o WAF, que é um recurso de segurança também, que ajuda nesses pontos que eu falei. Então, o CDN não é só para otimização e entrega de conteúdo. Normalmente, ele agrega muito mais, que vai ajudar na ponta final, no nossos checklists de segurança, no nosso checklist de performance. É um excelente aliado. Por isso que mesmo em projetos do Brasil eu falo, aplica. Por que não aplicar? Mesmo que você não tenha uma necessidade gritante de ter um CDN. Outro ponto é verificar se o cache do navegador está ativo, para que te reduzir o tempo de carregamento em visitas. Dentro do nosso checklist, vocês vão observar que todos têm essa áreazinha aqui de ferramentas, que eu recomendo. Na parte de performance, PageSpeed e GTmetrix já é comum. Mas um que poucos conhecem, que infelizmente agora é pago, é o Darebolt, que é excelente. Ele vai na minúcia técnica absurda. Para mim, que sou dev, era das ferramentas de velocidade que eu mais gostava de usar. Então, se você tem budget para isso, eu recomendo assinar o Darebolt, que agora é da conta de Square, que parece que vai dominar o mundo. Vocês vão ver que tem mais ferramentas aqui que foram compradas por essa empresa. E dentro dessas ferramentas do Darebolt, o que é mais interessante na hora de montar uma documentação? Ele fazia, né? Faz sempre que eu não acesso o Darebolt. Eu não assinei ainda o plano para testar do pago. Mas ele fazia um vídeo no mobile e no desktop que a gente conseguia baixar para mostrar exatamente todo aquele waterfall de carregamento do site que o PageSpeed vai mostrando em quadros e imagem. O Darebolt mostrava em vídeo. E isso era legal para pôr nas documentações para a equipe de TI. E o Darebolt tinha uma minúcia técnica tão grande no código que ele me mostrava, por exemplo, quantos important tinha no CSS. Porque se a gente está fazendo um site, ou está otimizando um site, e tem important no CSS para tudo, quer dizer que esse CSS não foi bem constituído. Eu estou querendo forçar um estilo num elemento que um estilo anterior
estar configurando de outra forma, né? A gente tem que reescrever esse código e a gente vai economizar alguns bytezinhos aí. Não é uma coisa absurda, mas ele traz esse tipo de dado. Outra coisa interessante que eu vi quando eu estava atendendo em Kabum, numa agência. Na Kabum, na primeira versão do site, na época que eu estava atuando, a gente tinha uma variação de cores absurda. Então, o mesmo tom de laranjinha, de azul, que era usado no site inteiro, tinha 500 cores hexadecimal ali, em tons diferentes. Ou seja, o CSS não foi padronizado. Então, cada hora que alguém incluía algum elemento, alguma landing page nova, era gerado um outro CSS, que nesse CSS tinha um outro tom de azul. E nunca era o azul principal da marca. Então, a gente tinha esses detalhezinhos com relação ao CSS que a gente foi limpando, foi deixando mais semântico, mais limpo possível, e isso ajudou no tempo de carregamento também. Além de deixar a leitura mais rápida, mais prática, a renderização melhor. Então, a gente conseguiu muitas melhorias com detalhes que parecem besteira dentro do código CSS. Uma ferramenta que eu recomendo bastante para vocês, que agora é da Catchpoint, é o Web Page Test. Com a conta gratuita, você já consegue ver quais são as imagens que estão mais pesando dentro da sua nota de velocidade. Você consegue fazer testes de que eles chamam de laboratório. Então, eu posso ativar, por exemplo, um preloading num arquivo específico e ver se ele mexe na nota de velocidade deles. Se ele mexer, se ele melhorou da nota anterior, nas métricas que ele tem ali, que são umas 5, 6, ele dá nota de A, B, C, D, E, F, é assim que ele classifica. Se ele mexer em alguma métrica ali, ele já te aponta. Então fala, poxa, da preload aqui é bom. Não mexeu muito, ainda piorou essa outra métrica aqui. Então a gente consegue fazer teste sem estar em produção e sem depender da equipe de TI. Então é uma ferramenta excelente para a gente também validar a hipótese nessa questão de velocidade e performance. Outro ponto, mobile first, como a gente otimiza nesse ponto, pensando em Black Friday e forever, porque o importante é a gente estar sempre bem nesse requisito. Avaliar com ferramentas próprias a navegação por celular e identificar ajustes. O Hotjar já é conhecido por todo mundo e foi comprado, como falei, pela conta de Square, mesma empresa que comprou o Dariboshi, né? Então, já é fichinha, todo mundo sabe que faz mapa de calor, que grava a navegação do usuário, como que foi. Até aí, ok, já é mais conhecido. O Smart Look é um concorrente do Hotjar. Ele faz as mesmas coisas que o Hotjar, de uma maneira geral. Acho que só não tem aquele testezinho que você implementa ali para o usuário responder uma pesquisa com relação à experiência no site. Acho que só isso também. E o Smart Look foi comprado recentemente pela Cisco, não era. Estou vendo essa tendência dessas ferramentas técnicas serem compradas por outras empresas. Mas o Smart Look eu prefiro ainda do que o Hotjar, principalmente na parte de gravação de tela. Eu consigo separar melhor por tipo de dispositivo, navegador que a pessoa usou. Então, tem essas questões ali que a gente consegue ter um filtro melhor por gravação de tela. O VWO, ele se posiciona como um concorrente do Hotjar, mas eu acho que é uma ferramenta bem mais completa que Hotjar e Smart Look. O VWO a gente consegue até com um teste gratuito de alguns dias fazer teste AB. Eu sou uma viúva do Google Optimize, como eu sou formada em design, eu olho muitos pontos de usabilidade desde o começo da minha carreira. E eu usava muito o Google Optimize, mas depois que eles descontinuaram a ferramenta, eu tenho usado o VWO. Eu crio uma conta para o cliente, coloco ali o teste gratuito e executo o teste AB da forma que a gente quer, com mudanças específicas de design, pegando e monitorando como que uma versão ou outra se comporta em termos de conversão. Dá para fazer muita coisa legal dentro do VWO, tanto quanto tinha no Google Optimize também. Então, eu recomendo bastante.
E se o projeto tem budget, a gente consegue trabalhar com a versão paga da ferramenta, que é completaça, sem limite. Browser Stack. Aqui a gente consegue fazer alguma simulação por tipo de dispositivo até um pouquinho mais completinha do que a gente consegue pelo próprio Chrome Web Tools. A gente consegue simular ali alguns dispositivos e resoluções, mas eu gosto, em geral, de usar o Browser Stack para isso. Eu só uso o Chrome DevTools para validar em produção e fazer algum ajuste ou outro, mas para validar hipóteses e levantar tarefas, eu costumo usar o Browser Stack. E a gente tem também a ferramenta da Amplitude, que tem uma gama de ferramentas de análise maior e que também tem funções parecidas com VWO, Hotjar, SmartLook. Então, eu coloquei aqui essas ferramentas de recomendação para vocês. Um ponto que eu falo aqui para vocês olharem sempre com relação a essa parte mobile é garantir que todas as páginas de produto e checkout estão responsivas e carregam rapidamente no celular. Mas é olhar mesmo, testar no seu próprio celular, testar nas ferramentas, validar com gravação de tela nesse período antes da Black Friday se tem algum problema em alguma página específica. Por quê? Porque eu já peguei projeto que, por mais que o produto tenha normalmente um modelo único, eu já vi produtos e categorias que tinham um tipo de template diferente dentro de plataformas e dentro do e-commerce eu já vi também. E que parte dos produtos ficava bonitinho, perfeito, e parte não, porque estava ativo no template antigo. Isso só por erro de configuração. Então, vale a pena você testar todas as categorias, os principais produtos por categoria, o checkout em diferentes resoluções aqui de celular, por exemplo, que existem vários tamanhos de tela, para garantir que está tudo direitinho. Vale a pena. E também verificar o espaçamento entre botões e cliques. Porque às vezes a gente só testa um tipo específico de resolução de celular e quando vai ver um tipo de celular que é muito usado pelos visitantes do seu site, isso você consegue ver pelo Analytics, tá com algum probleminha, tá um pouquinho mais junto, ou tem algum problema de usabilidade nos botões, e numa dessas a gente perde venda. Testar o desempenho em conexões móveis mais lentas. Normalmente o PageSpeed já traz isso para a gente, mas é legal a gente testar em outras ferramentas e validar até em gravações de tela dos clientes para ver como que está indo. E o que é básico, a gente já sabe há bastante tempo, de evitar pop-up intrusivo. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a gente briga com profissionais de outras áreas, como inbound, para que a gente não fique colocando pop-up no site inteiro. Mas é bom a gente validar isso com dados também. Então, a gente pode fazer, por exemplo, aqui no VWO, um teste AB onde o script do pop-up abre e o script do pop-up não abre. E mostrar com dados para quem tem que ver isso. Ó, não é legal a gente ativar isso aqui na nossa campanha de Black Friday. Ou não é legal nunca. É melhor a gente não ter esse pop-up aqui nesse momento de navegação. Então, através dessas ferramentas, a gente consegue ter esse tipo de insumo para melhorar nesse ponto. On-page. O que eu recomendo para vocês? Otimizar título e descrição para incluir palavras-chave relacionadas a Black Friday e incentivos de compra. Incentivos de compra eu acho imprescindível, independente da época do ano. É que às vezes muda durante o período da Black Friday. Então, de repente, a gente tem um desconto de 10% no Pix, que é padrão, mas a gente vai ter desconto de até 60% por conta da Black Friday. Então, vai lá, revisita esses títulos, sobe a versão nova antes de entrar a campanha, pede ali para atualizar o sitemap, forçar a indexação das principais categorias para ele já ir captando esses títulos, essa atualização de dados de título e descrição, que vale a pena. Pode parecer um trabalho absurdo, mas não é. Eu já vi na pele em vários projetos o quanto isso ajudou no ranqueamento de, por exemplo, teclado gamer Black Friday. Quando a gente tem essa composição de palavras-chave de produto com a palavra Black Friday, oferta ou algo nesse sentido. Hoje em dia, as plataformas têm como fazer um upload de CSV de uma vez, então você não vai ter que colocar um por um ali.
E a gente tem hoje ferramentas como a Niara, que a gente consegue gerar o título e a descrição de forma automatizada para milhares de SKUs até. A gente consegue ir lá, subir dentro das tarefas de SEO do prompt delas, né? E já gerar esse título e descrição otimizado com os incentivos de compra que vão ser daquele período. Então, a gente não precisa nem escrever manualmente tudo para chegar na otimização perfeita. A gente escolhe ali o que a gente vai usar de otimização geral e pede para ele gerar esse título de descrição em massa para a gente. Outro ponto é garantir que a gente tenha aquela estrutura de heading tags na página, de categoria especialmente, com foco em termo sazonal. Então, a gente normalmente já tem um texto de apoio ali, falando sobre o produto, características que tem naqueles produtos da categoria, benefícios e tudo que a gente já costuma otimizar ali dentro da página de categoria. Mas a gente pode colocar um H2, um H3 que for, com algum parágrafo otimizado especificamente para essa campanha sazonal. Então, colocar ali teclado Black Friday, iPhone, ofertas da Black Friday, e um texto relacionado a essa promoção, a essa campanha, pode ser de Natal também, mas a gente colocando esse trechinho de texto em um cabeçalho específico para a campanha, ajuda também. Daí depois a gente faz a revisão, apaga tudo que foi específico, volta ao normal o texto da otimização anterior, mas fazer isso um pouquinho antes e começar a linkar, inclusive, que é a estratégia que normalmente eu faço com os clientes. Então, nesse trecho de parágrafo que eu estou comentando sobre campanha de Black Friday, normalmente eu linko com a landing page de Black Friday e dou mais força de linkagem interna para ela mais próximo da campanha. Então, eu uso também para isso esse trecho de parágrafo, subtítulo direcionado para pesquisa sazonal. Outro ponto que às vezes a gente não revisa é assegurar que as páginas críticas têm link interno adequado, especialmente coisa de promoção. Então, por exemplo, estratégia que eu comentei, eu faço com a landing page principal de Black Friday ali, /Black Friday daquele cliente. Mas poderia ser para uma página específica de campanha. Tem alguns clientes aqui que na Black Friday faz listas de produtos com promoções específicas. Então, quem comprar dessa lista de produto ganha um brinde específico. Produtos de 100 a 200 reais na Black Friday. Ele cria essas listas específicas e, normalmente, quando o cliente envolve mais a gente antes, a gente também auxilia a determinar quais são essas landing pages que faz sentido ter, para não ficar subindo e tirando landing page todo ano, e auxilia nessa construção de narrativa de campanha com landing pages e textos otimizados também. Que entra também aqui nessa parte de criar páginas dedicadas para Black Friday com palavras-chave específicas. Entra nisso aqui também. Então, a gente cria essa linkagem interna, criam essas páginas para a gente otimizar todos os anos e aproveitar elas em outras campanhas. E outro ponto importante a gente pode otimizar descrições de produtos para facilitar a compra, mas também para acionar as palavras-chave específicas, como o teclado gamer, por exemplo. Até agora, alguma dúvida? Eu estou aqui com a janelinha de comentários ativa. Se quem tiver alguma dúvida, pode mandar. Vamos seguindo. Outro ponto subestimado é a parte de dados estruturados e rich snippets. Então, quando a gente trabalha a estrutura de marcação de dados estruturado bem direitinho, já desde o início do projeto do site, quando chega na Black Friday, isso é aproveitado. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer a mais que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, para a checklist mesmo, para a validação, para a gente garantir que vai ter uma boa Black Friday, a gente pode garantir que está bem implementado. O esquema para produto, oferta, preço, avaliação, validando no checklist tudo para ter um ok. Então, a gente garante que eles existem e valida se está tudo certinho. Basicamente, esses dois pontos são para isso.
a gente consegue otimizar. Às vezes a gente tem uma marcação de dados estruturado de produto, mas que ele não pega todos os campos. Às vezes, o que eu pego muito, inclusive, às vezes a marcação de dados que foi criada para o projeto, ele não inclui a oferta. O preço em oferta, coloca o preço normal, mas não o preço quando está com desconto ou quando termina essa oferta. Então, às vezes, só de complementar um esquema que já existe, isso já vai ajudar a ter uma leitura melhor dos preços, promoções e do texto envolvendo aquele produto pelo Google, que vai ajudar a ranquear melhor também. A gente consegue adicionar marcações de evento de Black Friday, que eu vou mostrar para vocês aqui, e promoções limitadas. Isso é uma estratégia que eu vejo poucas pessoas utilizando. A gente usa a marcação de dados estruturados de evento para normalmente é um site de eventos que está ali divulgando shows ou ingressos para cinema ou outras coisas nesse sentido. Mas a gente pode se aproveitar dessa marcação de eventos para campanhas grandes assim também. Eu vou mostrar até que o JSON pronto para vocês como que fica. Mas vocês conseguem gerar esse JSON através da Niara também. Apesar de eu ser dev, a Niara tem me salvado horrores em tarefas técnicas que eu teria que ir lá manualmente ou relembrar como que escreve tal código de tal maneira. Então, ele já gera ali, eu passo as características que eu quero, ele já gera o dado estruturado do jeito que eu quero. É excelente. E quando se trata de plugin para WordPress, o Rank Math é o melhor que tem. O Pro. Eu uso o mais gratuito na maioria dos projetos, mas quando eu tenho budget dentro do projeto para isso, eu uso a versão paga. Porque ele tem um range de marcação de dados estruturados bem maior do que o do Yoast ou de outras ferramentas que eu testei. Então, normalmente eu gosto de usar o Rank Math para isso. E tem aqui o link fácil para o teste de dados estruturados. Aqui tem as duas marcações de esquema que eu considero primordiais para a gente fazer. Então, a gente tem aqui o esquema de oferta, colocando aqui ó, o URL, o preço, qual que é a porcentagem de desconto, quanto que está a avaliação, se está em estoque, se não está em estoque, aqui direitinho. E aqui eu tenho a de evento. Então, eu tenho uma marcação de dados estruturados de evento para colocar Black Friday 2024. E todos os dados certinho de como que vai ser, qual que é o endereço do meu e-commerce, e outros dados aqui, qual que é a porcentagem de desconto. E eu subo isso também dentro da plataforma, porque não é um esquema que vem por padrão dentro das plataformas de e-commerce. Ou que vai aparecer claramente no WordPress também. É algo que eu faço manualmente para ter esse esquema para destacar Black Friday também. Outro ponto, estrutura de URL e navegação. Isso, com certeza, já é algo que tem que ser feito desde o início do projeto. Mas tem um ponto específico aqui, que é mais relacionado a Black Friday, que às vezes a gente deixa para depois, que é o mapeamento de landing pages desnecessárias e repetidas. Eu aposto que a maioria aqui já pegou landing page de Black Friday 2022, Black Friday 2020, Black Friday 2023. Em cada ano, alguém sobe uma landing page, uma URL diferente. Para Black Friday, que é indexado, depois ele tira, ou ele deixa todas no ar. Não sei qual que é a pior situação. Mas a gente precisa mapear isso e centralizar numa única URL de Black Friday, que vai ser otimizada todos os anos. E quando não tiver a campanha, a gente tira o conteúdo dos produtos dali e faz um texto otimizado como um aquecimento para o próximo ano. Então, mantendo a URL no ar, a gente não perde todo o esforço que a gente pode ter de backlink, de conteúdo e de linkagem interna, que vai ser perdido depois que essa campanha sair do ar. Então, é importante a gente mapear tudo isso. Se você não trabalhou ainda com e-commerce, com certeza algum projeto você vai pegar algo nesse sentido. E é importante você mapear, escolher uma e centralizar, redirecionar as outras. A gente precisa ter certeza que a navegação está clara, intuitiva e que todo mundo consegue encontrar as promoções de forma fácil.
Então, é por isso que eu gosto de ser chata até. Quando trabalhava em agência, eu era insuportável nesse ponto, porque eu perguntava para o cliente, você já está começando a pensar em como você vai estruturar o layout das páginas quando entrar Black Friday? Quando que vai ser? Como que vai ser? Me manda o iframe? Porque eu identificava oportunidades de linkagem ou de carrosséis de produto ou outros que a gente poderia pôr na home, em categorias específicas, em outros lugares, para a gente deixar cada vez mais fácil os produtos em promoção em evidência. Isso ia ajudar nas vendas de qualquer mídia, mas especialmente orgânica também ajuda, por conta da linkagem interna entre as páginas. Outro ponto é organizar corretamente categoria e subcategorias para facilitar a indexação de páginas relacionadas a Black Friday. Esse é um ponto geral de arquitetura de informação, independente de campanha sazonal, importante a gente estar de olho, mas também enxergar a estrutura do site atual com as landing pages sazonais, onde elas vão estar dentro dessa arquitetura. Como que eu vou otimizar para que ela não fique tão escondida fora do período de Black Friday, que elas tenham bastante força no período de Black Friday. Porque normalmente é só por linkagem interna a gente já corrige isso, mas a gente precisa enxergar a arquitetura como um todo e encaixar essas landing pages sazonais sem que elas fiquem soltas e órfãos dentro da arquitetura. Então, a gente precisa olhar bem para isso. Realizar uma auditoria de link interno para garantir que todas as páginas importantes estejam linkadas entre si. E também corrigir qualquer erro 404 ou redirecionamento de URL que foi removida, principalmente se é um produto que costuma ter alta procura. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes é um produto que tinha muita venda e de repente baixou o estoque ou a grade quebrou daquele produto e a gente não olhou para isso mais. Então a gente precisa olhar e trabalhar isso com a equipe de produto responsável daquele e-commerce para que a gente garanta que não vai dar uma má experiência para o usuário chegar lá, vai no produto que costuma ter bastante procura, a gente está otimizando esse para isso, chega lá, só tem o menor tamanho ou o maior tamanho quando for de roupa, ou só tem 220, não tem 110. Vamos pensar nas variações de produto como um todo. Não só quando a página está completamente fora do ar, mas quando alguma boa parte das variações que costumam vender não vai estar disponível durante a Black Friday. A gente precisa ver a viabilidade se faz sentido manter esse produto na promoção. Muitas vezes a gente vai usar essa variação quebrada mesmo porque quer queimar o estoque, mas pelo menos a gente deixar claro isso. Não que vai ter oferta para todo mundo, que todo mundo vai conseguir garantir a compra de um produto que vai ter pouco. Então é importante a gente destacar isso visualmente também. Agora entrando num pontinho um pouquinho mais técnico, que é o gerenciamento de servidor e carga. Aqui a gente já entra naquele ponto do TI que eu comentei com vocês. Então, como que a gente auxilia nesse processo de garantir que o site vai estar disponível dentro da campanha de Black Friday? Eu destaquei aqui algumas ferramentas que a gente consegue usar que já são bem famosas, que é o New Relic, Pingdom e Uptime Robot. O Pingdom foi comprado pela SolarWinds, então é outra ferramenta que foi comprada por uma outra Big Tech. Eu estou achando uma loucura isso. Todo mundo sendo comprado. Mas é a ferramenta que eu uso há mais tempo, desde antes de trabalhar com SEO. E o Uptime Robot já tem uma conta gratuita sensacional. Ele não pega, tipo, a cada minuto. Tipo, o site caiu 1 minuto e já pega por alguns segundos só quando for no plano pago. Mas o gratuito, a cada 5 minutos, ele já está monitorando a disponibilidade do site, que já é grande coisa para projetos menores. Então, a gente ter um cadastro gratuito aqui no Time Robot já ajuda a gente monitorar a disponibilidade do site e se ele não está sendo sobrecarregado. E junto com a equipe de TI, o que a gente pode fazer? Verificar se o servidor suporta picos de tráfego e é possível testar isso, para depois, de repente, ajustar a capacidade. Tem projetos que já estão no servidor que a gente chama de elástico. Então, quando a gente tem um pico maior, ele se adequa. E quando passou esse período de maior alta, ele diminui sozinho. Mas nem sempre a gente acha projetos que têm essa estrutura. Então,
é melhor a gente garantir no período, mesmo que seja um upgrade para um downgrade manual depois. A gente consegue implementar uma estratégia de cache de servidor. A gente já falou de CDN, já falou de cache de navegador, mas aqui a gente está falando especificamente de servidor, para a gente reduzir o consumo dos recursos da máquina, da onde está hospedado o site. Consegue monitorar através de alertas automáticos a saúde do servidor durante o pico de tráfego. A maioria dos sites tem ali um dashboard e manda e-mails de atualização. E através do Ping e do Uptime Robot a gente consegue monitorar a disponibilidade, que ajuda bastante. Então, eu acho primordial vocês configurarem o monitoramento em tempo real com ferramentas como essas, até fora da campanha de Black Friday. Estou atendendo um projeto aqui como freelancer ou dentro de uma agência, ou tem uma empresa. Coloca ali todos os domínios relacionados à empresa que você está atendendo in-house ou que você está atendendo como consultor ou agência, e já monitora isso desde o momento zero do projeto, para até monitorar por que teve uma queda importante de tráfego em determinado dia, momento. A gente consegue monitorar esse comportamento. E até antes de ter uma campanha sazonal tão sensível quanto a Black Friday, a gente consegue identificar, poxa, toda segunda-feira, às 6 da tarde, esse site está caindo. É sempre nesse momento. O que está acontecendo? A gente tem pico de acesso? É acesso real ou é bot? Porque também tem isso. Tem os bots que ficam mandando requisição demais. Em determinados horários a gente consegue controlar isso ou bloquear a IP que não seja um bot confiável. Então, tudo isso a gente já vai monitorando desde o começo do ano. Quando chega na Black Friday, a gente já está mais tranquilo. Mas se a gente não tem esse tempo, a gente faz o primordial agora e se prepara para a próxima Black Friday, a próxima grande campanha dessa conta. E o básico, que não dá para não pensar, é garantir backup de site plano de contingência. Então, muitas vezes, uma empresa não tem um plano de contingência, tá? A gente testou e o pico que veio do nosso site foi maior do que foi esperado quando entrou a campanha de Black Friday. O que a gente faz? A gente tem que ter um plano B, C, D, E para qualquer tipo de problema para atuar em cima e não perder venda. E, por último, mas não menos importante, é o relatório pós-Black Friday. Eu recomendo vocês usarem o Looker Studio, o antigo Data Studio. É uma relação de amor e ódio que direto está travando, ou o conector para de pegar, o conector da SEMrush, por exemplo, para de pegar no Looker Studio. É um inferno, mas eu não conheço até agora, e já testei outras ferramentas, outra ferramenta de relatório mais completa que facilita o dia a dia quanto o Looker Studio. Consigo conectar no mesmo dashboard, numa mesma página, várias fontes de dados, que podem ser Google Analytics, Google Search Console, planilha, SEMrush, e consigo analisar com o maior detalhe possível e cruzar informações de uma forma mais visual do que ficar aqui em 4 abas abertas, criando 500 planilhas para montar um relatório. Eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem no mercado hoje para isso. E para a gente montar esse relatório, eu coloquei aqui algumas sugestões. Avaliar o impacto de tráfego e venda de origem orgânica, comparando com outras edições de Black Friday, outras edições de campanha de Natal. Eu estou reforçando isso porque não é só Black Friday que existe. Às vezes você está num território ou trabalhando com uma empresa em um país que a Black Friday não é tão forte assim, mas tem uma data específica que bomba. É que nem o dia do solteiro na China. É a Black Friday deles. Então, você tem que pensar nesse checklist como um checklist de sazonalidades importantes, basicamente. Revisar o desempenho das palavras-chave sazonais. Eu comecei o ano posicionando para teclado gamer na posição 16. Finalizou a campanha de Black Friday, a gente chegou à posição 2. Ou ao longo da semana ou do mês da Black Friday, a gente chegou a estar em primeiro alguns dias. Então, monitorar tudo isso e planilhar depois para a gente ter acesso a esses dados. Porque como o posicionamento flutua muito nesse período, só o fato de você ter conseguido ficar algumas horas em primeiro lugar já é muita coisa.
Muita coisa. Eu estou até reforçando o teclado gamer, porque teve um ano que na Kabum eu estava atuando junto com o meu colega Nilton, com outras pessoas na agência que eu trabalhava, e a gente chegou à primeira página. Então, faz total diferença. Total diferença. Ajustar a estratégia de SEO com base em insights de comportamento do usuário durante a Black Friday. Então, de repente, o comportamento, o funil, a origem de busca, alguma coisa mudou ao longo dessa Black Friday desse ano. Anota isso e documenta isso para que isso seja usado em outras campanhas. Fazer análise dos concorrentes para entender também como foi o desempenho deles em detrimento de vocês. Para ver onde tem oportunidades aí que a gente não aproveitou e eles fizeram. E gerar um relatório de desempenho detalhado com todas essas informações. Eu recomendo vocês fazerem isso logo após o Black Friday, enquanto isso está fresco na mente de vocês ainda. Enquanto a adrenalina não baixou. Se a gente deixa para fazer, por exemplo, quando chegar no início do ano, quando a gente for revisar e fazer um planejamento do ano, muita coisa às vezes você esquece. Passa fim de ano, férias. Então, é mais interessante você fazer isso enquanto toda a informação e tudo que aconteceu está fresquinho na mente, do que deixar para depois. Que daí a gente vai acabar deixando passar alguma coisa. E é isso. Alguém tem alguma dúvida por aí? Obrigada, Amanda. Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta aqui no chat. Mas muito obrigada pela apresentação, muito importante esse checklist. Me fez relembrar umas coisas aqui que eu preciso pensar também. Foi ótimo. As pessoas subestimam checklists. Eu tenho um checklist para quase tudo, porque é muita coisa que a gente tem que lembrar. É muita coisa. Não dá para lembrar tudo. É impossível. Uma lista gigante. Muito detalhe para pensar. Mas várias coisas. Umas ferramentas que eu não conhecia também eu gostei. Essa de monitorar o acesso, né, do site, se ele está tudo certo ou não, se tem algum pico em algum dia. Isso, eu não conhecia essas ferramentas, eu gostei de saber. Eu tenho um cliente aqui que eu recebo, o meu e-mail é cheio de alertas, porque sempre tem um horário do dia específico e todos os dias da semana que cai. Todos os dias. Uhum. E esse é um argumento para você falar até, eu vou mudar de plataforma, essa plataforma não está funcionando. Uhum. A indisponibilidade é muito alta, não dá. Porque vai que é um dia específico que tem uma campanha, sei lá, no Instagram, que todo dia da semana eles lançam. Aí, tipo, todo mundo clica e vai pro site no mesmo momento. E aí pode dar ruim. Pode estar tudo conectado, né? Tipo, uma campanha de outra coisa, né? Sei lá, de outra equipe. Não, é importante mesmo. Inclusive, eu já convenci um cliente a mudar de plataforma com essa ferramenta. Se está indisponível em dias que, teoricamente, é comum, imagine numa Black Friday. A gente tem que pensar nisso também, né? Às vezes o cliente vai só pelo preço, mas o preço não compensa a perda de vendas, né? Sim. Tem que ter esse equilíbrio, não tem como. Então, fechou, gente. Obrigada por participarem aí. Eu vou dar uma atualizadinha ali. Eu percebi 2 errinhos de digitação, tipo, de inverter. Eu faço direto isso. Eu inverto uma palavra assim, daí eu já troco para vocês e mando atualizado para compartilhar na comunidade. Combinado. Obrigadão, Amanda. Valeu, gente. Eu posso fazer um convite para o pessoal que está aqui ao vivo? Claro. Em São Paulo, a gente vai ter um meetup do pessoal do WordPress. Vai ser amanhã, umas 7h30 da noite, perto do Tatuapé.
Eu acho super legal esses eventos presenciais, faz tempo que eu não tenho um da comunidade WordPress mesmo. Então, se você acessar algum site WordPress hoje, está até inclusive na aba de eventos ali. Comunidade WordPress está de volta. Quem for, manda mensagem aí para Amanda para encontrar ela lá. Sim, eu vou dar uma palestra sobre SGE lá, mas voltado para o WordPress. Eu fiz uma exclusiva aqui para a comunidade da Latinas, de uma forma geral sobre as mudanças. Lá eu vou ensinar algumas coisas mais práticas da ferramenta mesmo, como implementar e tudo mais. Massa. Bom, então quem for, já aproveita e entra em contato com você. Mas é isso. Então, valeu, gente. Vou finalizar aqui a transmissão. Tchau. Boa noite.